Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil. Dona Maria Leopoldina da Áustria foi a primeira imperatriz do Brasil como esposa do imperador Dom Pedro I, de 12 de outubro de 1822 até sua morte. Filha do Sacro Imperador Romano Francisco II e sua segunda esposa, Maria Teresa de Nápoles e Sicília. Entre seus muitos irmãos estavam o imperador Fernando I da Áustria e Maria Luísa, duquesa de Parma, esposa de Napoleão Bonaparte. Em 24 de setembro de 1816, foi anunciado pelo imperador Francisco I que Dom Pedro de Alcântara, filho do rei Dom João VI, desejava casar-se com uma arquiduquesa dos Habsburgos. O Marquês de Marialva desempenhou um papel enorme nas negociações do casamento, o mesmo que havia negociado, assessorado por Alexander von Humboldt, a vinda ao Brasil da missão artística francesa. Dom João VI viu neste casamento a oportunidade de contrariar a excessiva influência da Inglaterra nos seus domínios, forjando novas alianças com dinastias tradicionais. A Áustria, por outro lado, via o novo Reino Unido de Portugal e do Brasil como um importante aliado transatlântico que se encaixava perfeitamente nos ideais reacionários e absolutistas da Santa Aliança. Havia um grande objetivo a alcançar: exibir a imponência e a força da monarquia portuguesa. Em seu diário, Dona Leopoldina da Áustria anotou suas primeiras impressões do Brasil. É um país magnífico e ameno, terra abençoada que tem habitantes honestos e bondosos. O conhecido interesse de Maria Leopoldina pelas ciências foi notado em 1818, quando ela influenciou o sogro a criar o Museu Real. Apenas alguns meses após sua chegada ao Brasil, também foi criado o primeiro Museu Brasileiro de História Natural, que promoveu cientistas a explorar o Brasil. Em setembro de 1824, a viajada e publicada escritora britânica Maria Graham chegou a Boa Vista e foi acolhida amistosamente por Dom Pedro e Maria Leopoldina, e teve plena autoridade sobre a criação de sua filha mais velha, Maria da Glória. Em 1817, quando do anúncio iminente do casamento de Maria Leopoldina e Dom Pedro, organizou-se de imediato, sob os auspícios da corte austríaca, mas também integrada por cientistas bávaros, aquela que viria a ser a principal expedição científica em terras brasileiras. Assim, quando em 1817 Maria Leopoldina embarcou para o Brasil para o seu casamento com Dom Pedro, o soberano da Baviera aproveitou a oportunidade e enviou 2 de seus súditos, Karl Friedrich Philipp von Martius, médico e botânico, e Johann Baptist von Spix, zoólogo, com a comitiva da arquiduquesa. Em consequência da Revolução Liberal ocorrida em Portugal em 1820, a 25 de abril de 1821, a corte foi obrigada a regressar a Portugal. Uma esquadra de 11 navios levou Dom João VI à corte, a Casa Real e o Tesouro Real de volta ao continente, e apenas Dom Pedro permaneceu no Brasil como regente do país, com amplos poderes contrabalançados por um conselho regencial. A princípio, o novo regente foi incapaz de dominar o caos,
A situação foi dominada pelas tropas portuguesas em condições anárquicas. A oposição entre portugueses e brasileiros tornou-se cada vez mais evidente. Fica claro na correspondência de Maria Leopoldina que ela abraçou calorosamente a causa da independência do Brasil. Maria Leopoldina concebeu que a permanência na América era a solução para a defesa da legitimidade dinástica contra os excessos liberais que ameaçavam o poder das casas de Habsburgo e Bragança no Brasil. A atitude de Maria Leopoldina em defesa da independência está eloquentemente estampada na carta que escreveu a Dom Pedro por ocasião da independência do Brasil. Você precisa voltar o mais rápido possível. Tenho certeza de que não é só o amor que me faz querer mais do que nunca a sua presença imediata, mas as circunstâncias em que se encontra o amado Brasil. Só a sua presença, muita energia e rigor pode salvá-lo da ruína. Maria Leopoldina tornou-se a primeira imperatriz consorte do Brasil, sendo aclamada como tal em 12 de outubro de 1822, na cerimônia de coroação e consagração de seu marido como Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, devido ao status do Brasil como, na época, a única monarquia na América do Sul. Maria Leopoldina foi a primeira imperatriz do Novo Mundo. Após 7 de setembro de 1822, houve uma luta armada que deu a vitória às tropas imperiais em 2 de julho de 1823 na Bahia. Em reconhecimento ao apoio obtido no processo de independência, o imperador e a imperatriz visitaram Salvador entre fevereiro e março de 1826. A escandalosa relação do imperador Dom Pedro I com Domitila de Castro, Canto e Melo, Marquesa de Santos, o reconhecimento público da filha ilegítima, a nomeação da amante como dama de companhia da imperatriz e a viagem do casal imperial com a Marquesa de Santos para a Bahia no início de 1826 foram acontecimentos que deixaram Maria Leopoldina totalmente humilhada, abalando-a moral e psicologicamente. A filha que o imperador teve com a amante em maio de 1824, apenas 3 meses depois, a imperatriz também deu à luz. Foi oficialmente legitimada por ele, batizada de Isabel Maria de Alcântara Brasileira e agraciada com o título de Duquesa de Goiás, com o estilo de alteza e o direito de usar o título honorífico Dona. Em carta à sua irmã Maria Luísa, a imperatriz diz: "O monstro sedutor é a causa de todos os meus infortúnios." A primeira imperatriz consorte do Brasil também influenciou o reconhecimento internacional do novo império, que fora solenemente proclamado em 12 de outubro de 1822, pois este problema era bem mais delicado e complexo do que parecia à primeira vista, especialmente em sua terra natal, a Áustria. De profunda formação religiosa, a arquiduquesa Leopoldina também desejava o reconhecimento do Império do Brasil pelo Papa Leão XII, e a influência austríaca certamente influenciaria a decisão papal. O embaixador austríaco Marrachai tinha repetidamente assinalado as dificuldades políticas que surgiram devido à separação entre Brasil e Portugal, sobretudo devido à aclamação de Dom Pedro como imperador
que ele considerava ilegítima. Esses fatos iriam contra os princípios de legitimidade então reconhecidos internacionalmente e seriam vistos pela Santa Aliança como um ato de rebelião contra o Pai Real. Por esses motivos, Mahachai não participou das cerimônias de aclamação e coroação e se recusou a chamar Dom Pedro e sua esposa de majestades, pois isto significaria um reconhecimento tácito dessa violação do princípio de legitimidade. Foi novamente Leopoldina quem tomou a iniciativa. Em várias cartas, ela tentou influenciar seu pai e seu sogro. Por um lado, a Áustria temia que o reconhecimento da independência do Brasil pudesse ser entendido no Estado multinacional governado pelos Habsburgos como um sinal para a segregação de diversas regiões. Por outro lado, contudo, uma monarquia, mesmo que não compatível com os vigentes princípios de legitimidade, apresentava-se como o mal menor quando comparada com as novas repúblicas que estavam surgindo na América do Sul. Portanto, a Áustria estava interessada na sobrevivência da única monarquia existente na região. Obedecendo à insistência de Leopoldina, a Áustria pressionou Portugal para que este reconhecesse a independência do Brasil, apesar de todas as suas restrições. Em 1825, o rei Dom João VI tinha dissolvido as cortes e restituído a monarquia absoluta. Ele insistia na necessidade de se instaurar novamente um grande império português, mas foi solicitado por Leopoldina a agir como um anjo da paz, ratificando o Tratado da Independência. Em 22 de janeiro de 1825, dia do aniversário da jovem imperatriz, o rei de Portugal decidiu-se a reconhecer a independência do Brasil. E em 15 de novembro de 1825, data onomástica de Leopoldina, ele proclamou solenemente a conclusão de um tratado de paz e aliança. Dessa forma, ele confirmou a independência do Brasil, mas reservou para si e seus sucessores o título de Imperador do Brasil e Rei de Portugal e Algarves, ortogando a soberania plena sobre os mesmos ao seu imediato sucessor no Brasil. A imperatriz Leopoldina faleceu em 1826, quando voltou a assumir a função de regente. O diplomata Mahachai, o embaixador do Reino da Prússia, Tcheremy, relatou respeitosamente as manifestações públicas de amor pela imperatriz à corte de Berlim. A consternação do povo foi indescritível. Nunca se viu sentimento tão unânime. O povo estava literalmente de joelhos, suplicando ao Todo-Poderoso pela preservação da imperatriz. As igrejas não estavam vazias e nas casas e capelas todos estavam de joelhos. Os homens formavam cortejos, não dos habituais que quase costumavam provocar o riso, mas de verdadeira devoção. O embaixador do Reino da Prússia, Tcheremy, relatou respeitosamente as manifestações públicas de amor pela imperatriz à corte de Berlim. A consternação do povo foi indescritível. Nunca se viu sentimento tão unânime. O povo estava literalmente de joelhos, suplicando ao Todo-Poderoso pela preservação da imperatriz. As igrejas não estavam vazias e nas casas e capelas todos estavam de joelhos. Os homens formavam cortejos,
não dos habituais que quase costumavam provocar o riso, mas de verdadeira devoção. Em 1824, enquanto passeava pela Quinta da Boa Vista, a imperatriz Dona Maria Leopoldina levou consigo para o Palácio de São Cristóvão 2 escravos, que não tinham mais onde morar. Um homem de pernas tortas, talvez tivesse sido maltratado na infância, e uma idosa quase cega que foi abandonada por seu senhor. A imperatriz, comovida pela situação deplorável dessas pessoas, decidiu comprar suas cartas de alforria e abrigá-los nos arredores do Palácio de São Cristóvão. O homem de pernas tortas passou a trabalhar na cozinha e a idosa nos jardins do palácio. Um empregado de Dona Leopoldina, o austríaco Gulandlen, afirmou que seus atos de caridade oriundam da sua infinita paciência e da sua permanente bondade para com todos. Em 1825, a imperatriz Leopoldina contaria ao pai, o imperador da Áustria, que ela deu à luz com muito esforço e não sem a ajuda do parteiro, às 3 horas da manhã do dia 2 de dezembro de 1825, a um menino muito grande e forte. O nascimento desse 7º rebento da imperatriz, que no futuro mostraria ter herdado as melhores qualidades da Casa da Áustria e algumas de seu pai, fez que a mãe se sentisse realmente feliz, porque correspondia a todos os meus anseios, escreveu Leopoldina a sua amiga inglesa Maria Graham em 9 de dezembro. O príncipe, que era de saúde robusta, foi batizado com toda a pompa na Capela Imperial. A imperatriz, cuja saúde ficou muito debilitada com o parto complicado, não saiu do palácio até o início de 1826, depois de ter passado quase um mês de convalescença. Desde o início de novembro de 1826, a imperatriz não se encontrava bem de saúde. Cólicas, vômitos, sangramentos e delírios foram frequentes nas últimas semanas de vida da imperatriz, cuja saúde definhou rapidamente, vindo a falecer em dezembro de 1826, deixando órfão de mãe seu filho caçula, único filho legítimo do sexo masculino de Pedro I, a sobreviver à infância. Embora seja retratada como uma mulher melancólica e humilhada pelos escândalos e relações extraconjugais de Dom Pedro I, representando-a como o elo mais frágil do triângulo amoroso, a historiografia mais recente tem reivindicado para Maria Leopoldina uma imagem menos passiva na história nacional. Maria Leopoldina teve grande destaque na política brasileira, seja quando a corte portuguesa retornou a Portugal, seja nos bastidores dos atritos entre Brasil e Portugal até o momento da independência em 1822. Enquanto Dom Pedro I ainda mantinha a possibilidade de manter o Reino Unido com Portugal, Maria Leopoldina já havia achado que o caminho mais prudente era a emancipação total da metrópole. Durante sua vida, Maria Leopoldina buscou formas de acabar com a escravidão. Na tentativa de mudar o tipo de trabalho no Brasil, a imperatriz incentivou a imigração europeia para o país. A chegada de Maria Leopoldina ao Brasil propiciou o início da imigração alemã para o país, primeiro vinda da Suíça, fixando-se no Rio de Janeiro e fundando a cidade de Nova Friburgo. Então,
para povoar o sul do Brasil, a imperatriz incentivou a vinda dos alemães. A presença de Maria Leopoldina na América do Sul chamou atenção como forma de propaganda do Brasil no meio germânico. A imperatriz Leopoldina foi fundamental no processo de independência que implodiu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi ela quem convenceu José Bonifácio a aceitar a nomeação para ser ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. A Declaração da Independência, escrita por Bonifácio, foi assinada por ela em 2 de setembro de 1822 e enviada por mensageiros a cavalo para Dom Pedro, que estava em São Paulo na ocasião. Seus textos foram decisivos. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhe-o já, se não apodrece, escreveu Leopoldina numa das cartas que enviou a Dom Pedro. O grito do Ipiranga foi consequência não só das ameaças portuguesas de reconduzir o Brasil à situação de colônia, mas também dos esforços da princesa Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil.